irmãos, nós estamos, a família Bahia, a família Reis, com muita saudade de vocês, por isso estamos aqui reunidos para falar que nós amamos vocês e cantar uma música para vocês. Leva contigo o nome de Jesus o Salvador, esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce é, esperança no porvir. Nome bom, doce é, esperança do porvir. Esse nome é bom, esse nome é precioso. É por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Amém. Irmãos, desfrutem da palavra, ore, desfrute das reuniões online e nós vamos ter esse Deus precioso dentro de nós. Amém. Ah, Senhor Jesus! Saudade! Tchau! Nome bom e doce é a Amém. esperança do porvir. Amém! Salve-vos, pois, irmãos! Louvado seja o Senhor! Amém. Essa semana temos desfrutado que o Senhor quer cada vez mais a nossa presença. Amém. E precisamos contemplar a glória do Senhor. Temos um versículo aqui muito rico que foi passado para nós desfrutarmos. Amém. Que diz assim, 2 Coríntios 3,18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Jesus é o Senhor. Amém. E nós também temos dedicado a oração. Todos os dias, nós, as irmãs, nos reunimos para orar. E convidamos as irmãs também a orar conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Saúdo-vos, pois, irmãos. Por conta da pandemia, não pudemos estar no local de reunião, mas por meio da tecnologia estamos conectados. As reuniões têm acontecido, temos reunião de cuidado mútuo, reunião de oração, reunião ministerial, reunião do Partido Pão. Irmãos, não vamos perder a oportunidade que Deus tem nos proporcionado por meio dos irmãos. É maravilhoso estarmos juntos. Bom é estar no local de reunião, mas não podemos ficar parados. O Senhor insiste conosco. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, vamos estar juntos. Tem sido maravilhoso, tenho tido experiências maravilhosas, sabe, mediante no estudo da palavra na minha casa, nas orações. E também, irmãos, de poder estar junto com a minha família, ter momento de desfrutar junto com a minha família, de estar orando junto com a minha família. Deus é bom demais. E para encorajamento dos irmãos, eu vou ler aqui um versículo em 2 Coríntios 2:14, que diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ó Senhor Jesus, Deus é maravilhoso. Estamos com muita saudade dos irmãos. Com fé em Deus, breve estaremos todos juntos, unidos. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Amo teu nome, Senhor e Rei, fortalecido nele eu sou. Amor e graça gozo assim, tão disponível sempre está. Um reto coração venhas me dar,
forte em emoção, pra sempre te dizer que bom é te amar. Meus pensamentos, minha vontade, sejam escravos teus sempre a proclamar que bom é te invocar. Conhecimento pleno de ti, em mim infundas, nobre Senhor, a todo tempo toques meu ser pela palavra e comunhão. Um reto coração venhas me dar, forte em emoção, pra sempre te dizer que bom é te amar. Aleluia! Meus pensamentos, minha vontade, sejam escravos teus sempre a proclamar que bom é te invocar. Aleluia! Com os teus santos faz-me viver intensamente o teu reinar, que tua graça goze em mim, um proceder muito digno de ti. Um reto coração venhas me dar, forte em emoção, pra sempre te dizer que bom é te amar. Meus pensamentos, minha vontade, sejam escravos teus sempre a proclamar que bom é te invocar. Como suspiras por teu reinar, homens dispostos a te dizer: venha ao teu reino, faça-se em nós tua vontade, glorioso Rei. Naqueles que são teus, venhas reinar, tenham o teu ungir, sempre o teu falar, ó soberano Deus. Pelo Espírito sejam levados a todos proclamar: és verdadeiro Rei, glorioso e divinal, Jesus. Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje à noite nós vamos falar sobre fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos conhecer a tua vontade, render-se à vontade do Senhor. O Senhor sempre para nós revela a sua vontade. Por isso quero convidar os irmãos, vamos louvar o Senhor, o hino 206 que diz: tua vontade faz, ó Senhor. És o oleiro, barro eu sou, molde e refaze todo o meu ser. Eis-me rendido ao teu querer. Aleluia. Tua vontade faz, ó Senhor. És o oleiro, barro eu sou. Molda e refaze todo o meu ser. Eis-me rendido
ao teu querer. Tua vontade vem tu fazer, sonda e reprova hoje meu ser. Torna-me santo como tu és, ouve meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade vem realizar, cansado em dores, eis-me a rogar. Todo perder é teu, ó Senhor, toca-me, cura, ó Salvador. Tua vontade faz Salvador de minha vida, sei, Senhor. Que teu Espírito encha-me, enfim, Cristo, só Cristo, viva em mim. Tua vontade faz Salvador da minha vida, ser Rei, Senhor. Que teu Espírito encha-me, enfim, Cristo, só Cristo, viva em mim. Amém, irmãos? Depois de desfrutarmos esses hinos, da palavra cantada, vamos desfrutar agora da palavra falada, hoje com o irmão Iraildo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nos achegamos a Ti para desfrutar da Tua palavra, que é rica, é poderosa. Tua palavra, Senhor, que nos dá vida, nos dá direção, Senhor, que nos conduz para o alvo proposto. Nessa noite, Senhor, venha falar conosco, venha falar com os irmãos, falar com a Tua igreja, Senhor, edificando-as, levando para aquilo, Senhor, que está proposto no Teu coração. Revelando, Senhor, mais de Ti, mais do Teu reino, mais da Tua vontade. Senhor, declaramos que Tu és digno de receber todo o poder, toda a honra e toda a glória, porque Tu criaste todas as coisas. Sim, Senhor, por causa da Tua vontade Tu criastes. Portanto, Senhor, nessa noite, fala conosco, fala com os Teus santos. Amém. Bem amados, louvado seja o Senhor. Estamos aqui para juntos desfrutarmos a palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos desfrutar uma palavra que fala um assunto de extrema grandeza, de extrema importância para cada um de nós que somos amantes de Cristo. E diz respeito à vontade de Deus. Tem um versículo aqui em Hebreus que eu gostaria de ler, que é o título desta mensagem, que fala: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você poderia declarar comigo, meu irmão? Vamos lá? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sabe, amados, nós temos ouvido muito sobre ministério, ministros, e Deus precisa de ministros. Ele precisa que esses ministros levem a cabo o seu ministério. Mas para isso nós temos que estar claros de qual é a vontade de Deus. Esse não é um assunto insignificante. Eu creio que é o assunto mais profundo da Bíblia, no que se diz respeito a Deus, é a sua vontade. Nós sabemos que na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que nós precisamos conhecer é o Pai. É o Pai Nosso que está nos céus, cujo nome deve ser santificado, que venha o seu reino e que faça a sua vontade.
Eu creio que esses 3 pontos são críticos, no sentido de que todos nós deveríamos atentar para a essência dessas palavras, a essência do Pai, do reino e da vontade dele. Portanto, nessa noite nós gostaríamos de tratar essa questão nesse contexto do ministério da Nova Aliança, no contexto de que Deus ele precisa de ministros que conheçam a sua vontade para poder declarar de todo o coração: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a sua vontade. Sabe, amados, quando se fala da vontade de Deus, cada um de nós temos um conceito dessa vontade. Se você chegar e encontrar uma pessoa na rua e perguntar qual a vontade de Deus, eu lhe garanto que ela terá a sua definição. Muitas vezes nem conhecem a Bíblia, não conhecem os ensinamentos da palavra santa, mas ele vai ter um conhecimento racional. Ele vai, a vontade de Deus é que nós façamos o bem uns aos outros. A vontade de Deus é que nós não roubemos, que não matemos. A vontade de Deus, então, nós vamos ter em cada pessoa uma definição da palavra de Deus. E certamente tudo que essas pessoas irão responder não tem nada de errado, porque ela vai responder coisas que estão dentro de uma esfera de bondade, de justiça, de equidade. Mas para nós cristãos, nós temos que ir além. Nós não podemos ficar na superfície do conhecimento da vontade de Deus e nem tampouco nas nuances dela. A Bíblia, quando fala da vontade de Deus, fala de um mistério. Fala que, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 9, fala desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, por aqui, amados, você vê que a vontade de Deus não está na superfície, é um mistério. Então, nós podemos ter conceitos dessa vontade, muitas vezes baseado na palavra santa. Você sabe, hoje existem milhares e milhares de grupos cristãos, e todos eles vindicam a questão de que fazem a vontade de Deus. E isso é uma questão que nós precisamos verdadeiramente entrar. Por quê? Porque, de acordo com o Evangelho de Mateus, nós vemos que a proposta de Deus para a humanidade é um reino. Tá certo? É um rei com um reino. Portanto, essa oração do Pai Nosso é uma oração que vai nos apresentar o rei, o reino e a sua vontade. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 7, a oração está no capítulo 6, mas quando nós chegamos no capítulo 7, tem um versículo que me intriga. Eu não sei se intriga você, mas ele me intriga muito, porque ali é dito o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então veja que o que está em jogo aqui é a vontade do Pai que está nos céus. Mas o versículo seguinte nos revela que muitos, naquele dia ou no dia que o Senhor voltar e irá a acertar conta com os seus ministros, com os seus servos, eles irão dizer para o Senhor as seguintes palavras: Senhor, porventura, em teu nome não profetizamos? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então veja, meus amados,
que palavra é respondida para o Senhor. O Senhor fala para eles o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você consegue entender isso? Você consegue me responder que tipo de iniquidade foi esta que estes muitos praticaram? Porque aqui o que está em jogo é a vontade do Pai, e o que está sendo revelado através desses muitos é que eles fizeram aquilo que julgavam ser a vontade do Pai. Esse porventura, ele nos revela muito. Esse porventura revela uma vindicação. Do outro lado, revela uma angústia. Porque essas pessoas, elas estavam 100% convictas de que teriam uma entrada no reino dos céus, porque fizeram tais obras de poder. Profetizaram, expeliram demônios, fizeram muitos milagres, e o Senhor dá esse tipo de resposta: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu pergunto, profetizar a iniquidade? Expelir demônios é iniquidade? Fazer milagres é iniquidade? Porventura o Senhor não falou que em nome dele se faria tudo isso? Então onde está o problema? Então aqui, amados, é onde nós precisamos entrar com cuidado. Os ministros da Nova Aliança precisam, nessa era, conhecer a vontade do Pai para fazer a vontade do Pai, mas não de acordo com o seu conceito. Se você olhar para esses muitos, você tem que ver que aqui é uma colheita do que foi semeado lá em Gênesis. Lá em Gênesis nós vemos Caim. Todos nós somos rápidos para atirar pedra em Caim, é ou não é? É porque Caim matou Abel e fazemos o nosso juízo e atiramos pedra em Caim. Mas nós não deveríamos ser muito rápidos, sabe, amados irmãos, em julgar as pessoas. Por isso que aqui Mateus, no Evangelho do Reino, fala para não julgarmos, porque senão, não julgueis para que não sejais julgados, porque com medida que julgares também sereis julgados. Então eu gostaria de fazer um parêntese aqui para nós entrarmos um pouco na experiência de Caim e de Abel, para que nós possamos entender melhor essa questão da vontade de Deus. Muito bem. O nome Caim, ele veio de uma palavra. Na verdade, Caim, ele nasceu de uma promessa que Deus havia feito, que a mulher, ela teria um descendente, cuja semente, iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. E quando nasceu Caim, foi Eva que colocou o nome, porque sobre ela estava o fardo do pecado, ou da expulsão também do paraíso. Então eles estavam expulsos do jardim, na expectativa desse descendente. Então, quando nasceu Caim, o sentimento foi adquirir do Senhor o varão. A palavra hebraica é muito interessante quando você olha do hebraico. Lá fala Kaniti ish et Adonai. Significa ganhei
ganhei um varão, e ali a et, aleph, tav, não tem uma tradução, mas ele é um fator de ligação que pode dizer o Senhor. Então, ela cria que aquele filho, Caim, era alguém que procedia de Deus e que iria resolver o problema deles, ou vindicar a sua causa para voltarem para o paraíso. Então, certamente, ela deve ter falado para Caim todo o acontecimento lá no jardim. E sobre Caim, então, ficou um peso. Que peso? De introduzi-los de volta ao paraíso. Mas aí Caim cresceu e nada de introduzi-los de volta. Resultado é que veio Abel. E quando Abel veio, então ela colocou o nome Abel, que significa vaidade, ou uma coisa que não tem sentido na existência. Isso significa que eles estavam ali, amados, fora do paraíso, desapontados, vendo que a vida humana fora da presença de Deus, fora do paraíso, era vaidade. Era uma coisa que não tem sentido, não tinha substância. Então Abel, ele, vendo isso, ele passou a meditar na palavra de Deus. Note que Caim, ele foi rápido em praticar a palavra de Deus, porque Deus havia falado que o homem, assim que o expulsou, iria lavrar a terra e iria comer do suor do seu rosto. E Caim, o que foi que ele foi fazer? Ele foi lavrar a terra, cultivar, para tirar o sustento dela. Eu pergunto, até aí, o que há de errado? Onde está o problema de Caim? Nós não vemos, não podemos apontar o dedo para Caim. Ele estava agindo segundo aquilo que Deus havia falado. Mas aqui, amados, é onde nós vamos ver que a letra mata. Nós não podemos seguir os caminhos do Senhor baseado na letra. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos de sair da esfera do entendimento natural da palavra de Deus para ganhar revelação. Uma coisa é a interpretação, a outra coisa é a revelação. Então Abel, ele não foi apressado. Abel, ele foi meditar nas obras de Deus, no que Deus fez. Então, os pais com certeza vão contar a mesma história para Abel. E eu creio que Abel, ele falou, bom, cultivar a terra, o que é que ela irá produzir? É fruto de maldição. Isso não irá agradar a Deus. E o que é que ele foi fazer então? Ele foi ser pastor de ovelhas. Mas note que na época não se comia carne. Só veio comer carne depois do dilúvio. Então eu pergunto, por que Abel foi pastorear ovelhas? Então certamente Abel ganhou revelação de que ele, como alguém expulso da esfera da vida, sendo vaidade, na transgressão dos seus pais, ele não poderia fazer nada senão tentar cobrir a sua nudez com as peles que o cordeiro produzia. Por quê? Porque Adão e Eva foram, assim que pecaram, eles viram que estavam nus, eles fizeram uma túnica de folhas de figueira. E Deus veio, então matou um animal e ali tirou a pele e os vestiu. Então ali, amados, nós vemos o que? A redenção. Vemos a redenção de Cristo sendo mostrada por Deus no ato de matar aquele, provavelmente, a Bíblia não relata, mas um cordeiro. Nós podemos inferir
pelo fato de Abel, e quando chegamos no Novo Testamento, mesmo no Velho Testamento, nós vemos a necessidade do cordeiro, né? Principalmente nós vemos isso em Êxodo capítulo 12, Cordeiro Pascal. Logo, nós vemos que Abel, ele meditou na palavra de Deus. Deus não havia falado que teria que pastorear ovelhas, mas ele foi pastorear ovelhas visando o contatar Deus, relacionar-se com Deus, a maneira de Deus. Então eu vou lhe dizer, amados, Abel, ele discerniu qual era a vontade de Deus naquela época. E Caim, então, ele foi e fez o quê? Foi ofertar o fruto do seu labor, do seu trabalho, para contatar Deus e relacionar-se com Deus, para ver se voltava ali para o paraíso. Mas o que a Bíblia relata, amados, é que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta, ao passo que de Abel e da sua oferta Deus se agradou. Então, qual o motivo? Por que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta? E por que Deus se agradou de Abel e da sua oferta? Todos dois, amados, eram farinha do mesmo saco. É como nós, não temos diferença nenhuma, nós somos todos porcaria, somos todos pecadores. Mas a diferença está em Cristo. Se você é alguém que desfruta de Cristo, do sangue derramado, se você desfruta da pele, se você é coberto por Cristo, e se você oferta a gordura de Cristo que excede, você certamente, sua pessoa estará adequada. Porque Deus vai olhar, vai ver o cordeiro. Ele não vai ver o pecador Abel. Deus quer olhar para mim e para você, amado irmão, amada irmã, e ver Cristo, cobertos de Cristo. Então aqui com Caim nós vemos o quê? Nós vemos o nascimento de pessoas que querem fazer a vontade de Deus, baseado no seu conhecimento da letra da Bíblia, mas sem a revelação. Por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele pede para Timóteo não ser apressado, ele fala, medita nessas coisas. Nós temos que aprender, amados, meditar na palavra de Deus. Nós não podemos ser apressados em querer fazer as coisas crendo que é a vontade de Deus. Na verdade, esses muitos de Mateus 7, eles seguem a mesma linhagem de Caim, que pode ser eu e você, se não tivermos no contexto da vontade de Deus, mas não só aí. Por quê? Porque você tem que ver, amados, que o que eles fizeram não é que não era a vontade de Deus, mas nós temos que ver a vontade de Deus no seu plano eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nas eras eternas. Nós não podemos ver a vontade de Deus como algo fixo. Nós temos que ver a vontade de Deus que abrange toda a sua economia, todo o seu plano. Então, se você vê os de Mateus 7 e lê Atos, você vai ver que Pedro, ali no templo de Formosa, ele fez uma obra, um milagre. Nós vemos que ali tinha um coxo esmolando, né? E ele falou, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. E o que é que ele tem? Tem o Senhor, em nome do Senhor Jesus, levanta-se e anda. E aí, quando isso aconteceu, afluíram as multidões para aquele lugar. E aí, o que aconteceu? Ali Pedro, ele usou, né, a oportunidade e pregou a Jesus Cristo. E ali foram salvos, não sei se foi 3 ou 5 mil pessoas. Isso nos revela o que, amados? Que Deus usa ou usou as obras, o Espírito, para fazer obras de poder, para lançar o fundamento.
Mas o alvo de Deus é uma edificação. Agora eu estou fazendo um auditório lá na estância. E para fazer esse auditório, eu primeiro precisei de tratores, trator esteira, retroescavadeira, para preparar o terreno. Uma vez preparado o terreno, aquelas máquinas não são mais necessárias. Elas têm que ser tiradas do canteiro de obra. Você sabe, as obras de poder, elas foram necessárias. Mas o alvo de Deus não é que essas máquinas permaneçam na sua obra, porque vai estragar tudo. Qualquer movimento que se faça em falso, derruba tudo. Então, amados, aqui nós vamos ver que mesmo aquilo que Deus falou que deveria ser usado, é para ser usado naquele momento. Você vê que depois não há mais Paulo fazendo milagres, nem Pedro fazendo curas, mas o que é que tem? Tem a boa palavra de Deus. O que Deus quer é nos edificar com a sua boa palavra, como espírito e vida. O que Deus quer me dar não é me fazer poderoso, fazer muitos milagres, expulsão de demônios e predizer o futuro. Não. Não é isso o que está em vista no plano de Deus para o cumprimento da sua vontade. O que Deus quer, amados, é que eu e você conheça Cristo, conheça o seu reino e conheça a sua vontade. Tá, muito bem, mas dito isto, você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos deixar de lado um pouco a vontade misteriosa de Deus, do seu plano eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nas eras eternas. Vamos colocar isso um pouco de lado. Mas agora veja para a sua vida. Você que foi salvo, você que foi redimido no sangue do Cordeiro, que foi regenerado, qual a vontade dele? Você tem atentado para isso? Você já se perguntou, Senhor, qual a tua vontade? Quando você for casar ou vai estudar, você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Que curso eu devo fazer? Que faculdade eu devo entrar? Senhor, essa moça ou esse rapaz é o que o Senhor tem preparado para mim? Então nós precisamos começar, amados, conhecer a vontade de Deus na nossa vida, nas minúcias do nosso viver. Por quê? O desejo de Deus é que nós, primeiramente, o contatemos e nos relacionemos com Ele. Todos nós queremos ser ministros e Deus precisa de ministros, mas, amados, nós precisamos ser ministros que tenham a realidade do que o rei deseja realizar. Você sabe, quando se fala de ministério e ministros, você tem que pensar numa esfera governamental. A proposta do evangelho, o evangelho é o reino dos céus. Então os ministros são ministros do reino dos céus, que tem um rei, onde tem a autoridade e a submissão. Então você vê que mesmo nesse versículo de capítulo 7 de Mateus, a palavra ali poderia ser traduzido, em vez de não conheço, eu não vos autorizei. Significa que o que eles fizeram sem o quê? Sem a autorização do Senhor no momento. Tá, eu vou lhe mostrar para ficar mais claro com Atos capítulo 13. Olha Atos capítulo 13, versículo 3, o que é que diz? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma coisa que é a vontade de Deus. É ou não é? Pregar o evangelho é ou não é a vontade de Deus? Ele não falou em Mateus 28, ide por todo mundo, não é? Para
fazer o quê? Para fazer discípulos, pregar o evangelho, ensinar. Mas aí o que acontece? Paulo, ele vai pregar o evangelho. Ele é um apóstolo, mas também ele quer o quê? Quer levar a palavra, pregar o evangelho. E aí veja o que é que acontece na experiência dele. Atos capítulo 13, olhe comigo aí o versículo 3 e veja o que é que nos revela. Fala, enviados pelo Espírito Santo, a partir do versículo 4, né? Desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também a João como auxiliar, havendo atravessado desculpe, deixe-me ler aqui. Vamos ler aqui. Vamos ler os versículos. Depois dessa passagem, nós vemos aqui. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge da Panfilha. Eu estou lendo o versículo 13. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles atravessaram a Perge para Antioquia da Pisídia e indo num sábado à sinagoga, assentaram-se depois da leitura da lei dos profetas. O chefe da sinagoga mandaram dizer: irmãos, tendes alguma coisa para tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizei. Paulo, levantando-se, fazendo sinal de silêncio, disse: varões israelitas, vós também que temeis a Deus, ouvi. Então Paulo aqui, ele passa a fazer uma dissertação da vontade de Deus, do que eles fizeram, mas aí Paulo, ele quer ir para outras regiões, para pregar o evangelho. E aqui nos mostra de maneira muito clara que o Espírito de Jesus Cristo não permitiu. Então isso significa o que, amados? Isso significa que mesmo para pregar o Evangelho, nós precisamos da autorização ou da permissão do Senhor. Eu não sei na sua experiência, mas na minha, eu sempre gosto de pregar o Evangelho. Todas as pessoas que eu contato, procuro uma maneira de logo levar a palavra. Mas tem vezes que eu vou falar e eu não sinto o fluir do Espírito. Some. Então, naquele momento, automaticamente eu sei, o Senhor não quer que eu fale para essa pessoa. Então, irmãos, isso nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito para não fazer aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus, quando na verdade nós estamos em rebelião. Talvez seja duro para você ouvir isso. Pregar o evangelho é rebelião? Sim. Toda vez que nós desobedecemos o Espírito, amados, nós desobedecemos o Rei, perdemos a submissão. E isso, nós entramos na esfera da rebelião. E quando nós entramos na esfera da rebelião, nós estragamos tudo. Você percebe agora? Porque esses muitos naquele dia serão desaprovados. O meu temor, irmãos, é porque fala muitos. Não é alguns. Não são alguns. Então nós que almejamos ganhar a graça e a misericórdia para sermos ministros de Cristo, nós precisamos ser cuidadosos.
nós precisamos aprender a nos submeter ao Rei. Nós precisamos pedir ao Senhor graça e misericórdia para compreender qual é o seu plano, para que tudo aquilo que fizermos seja dentro do contexto do seu plano, mas autorizado por Ele. Mesmo, irmãos, para dar uma mensagem como essa, eu tenho que orar muito, porque, Senhor, eu não quero falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, amados, é com temor e tremor que eu falo isso. Os irmãos compartilharam isso. Quando compartilhou e eu vi esse versículo, eu falei: Senhor, quem sou eu para fazer a tua vontade? Aqui o contexto desse versículo é muito elevado, porque no contexto desse versículo de Hebreus capítulo 10, é algo que nós precisaríamos meditar. Por quê? Porque fala: tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso? O que é isso? Tirar o primeiro? Quer dizer, o primeiro não era a vontade de Deus? Era ou não era? O primeiro era o que? Eram os sacrifícios da lei. Era o que Deus havia ordenado por meio de Moisés. E segundo a palavra, Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés fez as coisas consoante o que Deus havia ordenado. Foi como Noé. Se você ler Gênesis capítulo 6, você vai ver que Noé também foi essa pessoa que fez tudo consoante o que Deus ordenou. Mas vá você hoje fazer uma arca, porque Noé fez. Você estaria fazendo a vontade de Deus? Mas Noé fez uma arca, eu também vou fazer uma. Foi Deus que mandou fazer. Tá certo? Então não é por aí. Então, quando chegamos aqui, nós vemos que o Senhor Jesus foi aquele que veio o quê? Ele veio fazer a vontade de Deus. Na vida dele, tudo que ele fez foi segundo a vontade de Deus. Você sabe, assim que ele começou o seu ministério, ele foi para ser batizado por João. E João não queria batizá-lo, porque falou: não, eu que devo ir a tudo, vens tu a mim? O Senhor Jesus: não, deixa por enquanto. Por quê? Porque convém cumprir toda a justiça de Deus, ou todos os desígnios de Deus, tudo que Deus pré-ordenou. Então o Senhor Jesus, ele é o rei do reino dos céus, mas ele se submeteu à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, à justiça de Deus, no que concerne ao que João estava fazendo na época. E o Senhor Jesus reconheceu o trabalho de João como um ministério que procede de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então João, ele fez tudo de acordo com o que Deus tinha ordenado. Muitas vezes nós queremos cortar a cabeça de João por qualquer coisa, não é isso? Mas, irmãos, o Senhor Jesus não faz isso. Ele fala que os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então nós temos que ter cuidado quando falamos, quando julgamos as coisas, porque nós podemos estar julgando errado e trazendo juízo sobre nós mesmos, e por fim sermos julgados com o mesmo juízo que nós estamos julgando outros. Tá certo? Então, amados, nós precisamos ser cuidadosos no que se diz respeito a essa questão tão vital, tão crucial, que é a vontade de Deus. Então tem a vontade de Deus no plano eterno que Ele estabeleceu, mas tem a vontade hoje. O que é que o Senhor deseja realizar hoje na vida da igreja, na sua vida, na minha vida? O que é que Deus quer fazer? Eu vou lhe dizer uma coisa. A primeira coisa que Ele deseja realizar em mim e em você é nos transformar, nos santificar.
Ele deseja hoje que nós sejamos pessoas que não vivam mais para si mesmas. Ele deseja hoje pessoas que vivem com a sua mente e coração voltado para o alto, voltado para os interesses de Deus, voltados para o seu reino. Sabe, amados? Nós precisamos ser pessoas que amam ao Senhor, amam o seu reino, amam a sua vontade. Mas eu lhe digo uma coisa. Hoje nós sabemos, nós temos observado que há muitas distrações, muitas coisas que nos distraem. Mas não são só coisas no mundo, não. São coisas boas, coisas espirituais. Mas isso, muitas vezes, é o que nós temos visto, nos distraem do norte, nos distraem da proposta de Deus. Eu tenho perguntado para algumas pessoas, qual a proposta de Deus para a humanidade? É que todos sejam salvos. Eu digo, mas salvo para quê? Está vendo? É o desejo de Deus que todos sejam salvos? Sim. Mas é a proposta de Deus, é a salvação? A resposta é não. A proposta de Deus é o reino. Os salvos é para serem formados cidadãos do reino. Os salvos, eles precisam ser pessoas que tomam o Senhor como seu pastor, tá certo? Que os conduz pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, que refrigera a sua alma, que os conduz pelas veredas da justiça, que os leva-os a passar pelo vale da sombra da morte. Mas não fica lá, ele entra em ressurreição, tem uma luta em ascensão nos lugares celestiais contra principados e potestades, e depois da sua vitória tem uma mesa perante os seus inimigos, e depois é ungida a cabeça com óleo, e depois o seu cálice transborda, e depois ele tem bondade e misericórdia, e o resultado é que vai habitar na casa do Senhor para sempre. Está vendo? Então, o caminho que o Senhor tem que trilhar, quer nos conduzir, é esse, é o caminho do reino. Se você ler o Salmo 22, 23, 24, ali é o Evangelho do Reino. Você vê o Senhor como aquele que... Não pense que você, se não passou pelo Salmo 22, você não tem o pastor do Salmo 23. Para você ter o pastor do Salmo 23, você precisa da experiência com ele no Salmo 22. Senão, você não vai chegar no Salmo 24, nem no 23, nem no 24. Que lá é o quê? Já é o reino. Já é a vinda do Senhor, né? Para introduzir o seu reino. O Rei da Glória. Tá certo? Então eu quero mostrar isso, amados, para que nós sejamos pessoas hoje que busquem íntima comunhão com Deus. O Senhor tem falado tanto na igreja hoje. Nós temos vários irmãos, né, preciosos, liberando mensagem toda semana, todos os sábados, todo domingo, trazendo para nós o suprimento, o alimento, né, levando-nos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigerando a nossa alma. A gente tem visto a preocupação dos irmãos. Para quê? Para fazer de nós, irmãos, pessoas que estejam segundo o coração de Deus. Fazer de nós pessoas santas e irrepreensíveis perante Ele. Sabe, Efésios nos mostra isso. Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, primeiro para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, achar graça e misericórdia e fazer de nós servos bons e fiéis, que Ele pode confiar os seus conservos. Fazer de nós ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. O que nós precisamos, irmãos, é disso. Não pegue a letra e fique nela, porque você vai ter a obra de Caim, ou então a obra desses muitos. Vamos ter a letra, mas buscar a essência que é o Espírito.
Hoje eu entendo porque o Senhor, lá em Apocalipse 2 e 3, ele fala às igrejas, mas quando ele termina de falar a cada igreja, ele não fala assim, olha, quem tem ouvido ouça o que eu estou falando. Ou quem tem ouvido ouça o que o meu servo João vai falar. Ou quem tem ouvido ouça o que o anjo da igreja diz. Ou então, quem sabe ler, leia o que... Ele não fala isso. Por que ele não fala? O que é que ele fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 igrejas ele repete isso. Por quê? Porque nós temos facilidade de ouvir as pessoas. Ah, irmão Iraildo, ah, irmão Emerson, ah, irmão fulano, irmão ciclano. E citamos o nome e colocamos os irmãos no pedestal. Mas eu pergunto, o que é que o Espírito falou para você? Muitas vezes você não sabe responder. Porque você só teve ouvido para ouvir homens. Os homens são apenas canais. O próprio Senhor se colocou como um canal, trazendo para nós um conteúdo para que o Espírito pudesse falar dentro daquele conteúdo, daquela palavra. Porque sem o Espírito nós não entendemos nada. É ou não é? Olha Apocalipse capítulo 1. Você entende capítulo 1, 2 e 3? Se nós não entendemos 1, 2 e 3, não imagine o 4, que já entra a porta aberta no céu, já nos lugares celestiais. Todo mundo procura entender Apocalipse, se perde. Por quê? Porque se nós não vermos o rei, não vermos o Apocalipse 1, não vermos as igrejas, não ouvirmos o Espírito em cada igreja, nos conduzindo cada vez de maneira mais elevada, de um ponto a outro mais ascendente, então nós não chegamos a lugar algum. Por quê? Porque não temos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver isso muito claro, né? Lá o Senhor fala, olha, eu vou enviar o Espírito da verdade, que irá conduzi-los a toda a verdade, e também irá mostrar as coisas que eu lhe vi. Então, amados, nós precisamos estar sensíveis, para que o Senhor possa, então, nos conduzir a Romanos 12, não é isso? Lá em Romanos 12 há um rogo. Qual é o rogo? É rogo-vos, pois, irmãos. Você ouve esse rogo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que faça o quê? Que apresente o seu corpo. Mas para quê? Sacrifício. Nós queremos apresentar o nosso corpo, mas não é para sacrifício, é para ser honrado, é para ir para o púlpito, é para ser elogiado pelos irmãos, é para ser reverenciado, como os hipócritas. Nós queremos ser vistos. Mas o Senhor fala para apresentar, é o que? É sacrifício. Eu às vezes venho dar mensagem, mas eu fico orando, Senhor, como eu gostaria de servir de maneira oculta, sem ser visto. Não queira ser visto, irmãos. As coisas com Deus tem que ser em secreto, a oração em secreto, a oferta em secreto, tudo em secreto. Não busque honra, não digo busque desprezo, porque o desprezo virá. O desprezo virá. Mas você deve o quê? Se regozijar com isso, não se irritar. Tem irmãos que tocou nele, ele se irrita. Não devemos nos irritar. Muito pelo contrário, nós devemos louvar ao Senhor. O Senhor fala, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, está vendo? Mas não para aí. Uma vez que você tem o reino dos céus, você precisa de algo, o Senhor quer dar algo mais, é o quê? É bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. O Senhor fala, olha, fica muito triste, porque isso é uma coisa, tanta injustiça, se entristeça. Não, o Senhor não fala isso. Ele fala, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram
os profetas que foram antes de vós. Está vendo, amados? Isso é maravilhoso, é ou não é? Então, devemos ter esse sentimento de que o Senhor trabalha em nós, nos conceda graça e misericórdia de poder servi-lo, mas servir ao Senhor por amor. Não fique preocupado em recompensa. O Senhor promete recompensa, mas a melhor coisa é quando você não espera. Quando você ganha algo que você não esperava, você se alegra mais. Agora você espera e por fim não tem, você se entristece. Veja o que aconteceu com Caim. Caim, ele achava que estava com tudo, né? Mas na hora que ele não foi aceito nem a oferta, o que aconteceu ali? Ali fala que descaiu-lhe o semblante. E o Senhor veio para consolá-lo. Veja o amor do Senhor. E ele então ficou irado, mas irado, né, contra o seu irmão, porque conseguiu contatar Deus, relacionar-se com Deus de acordo com a revelação e não de acordo com a sua interpretação da letra do falar de Deus. Tá certo? Então é preciso que nós consideremos essas coisas para que na vida da igreja, nós que queremos ser servos, o que eu oro, sabe o que é, irmão? A única coisa que eu oro, Senhor, concede-me a graça de ser um servo bom e fiel. Senhor, eu quero ser fiel no pouco. Senhor, ensina-me a negociar o meu talento. Ó Senhor, concede-me essa graça. Mas se o Senhor, além de ser servo, faz de você um ministro, isso é algo muito, muito elevado. Não pense que ser ministro no reino dos céus é uma coisa simplória. Olha hoje o ministério de Bolsonaro, né? Cada dia sai um, porque não se enquadra, porque não está de acordo com a expectativa do presidente. Ele quer ministros que estejam, o quê? Alinhados com o que ele deseja realizar no país. Então, todos aqueles ministros que não estão dentro da sua coordenação, que não está de acordo com as suas expectativas, então ele é obrigado a trocar. Então, amados, assim é o Senhor. O Senhor precisa de ministros, mas que estejam encaixados com Ele. E automaticamente com os demais ministros, com os irmãos. Tá certo? Para não fazer algo à parte. Nós precisamos todos ter uma visão do reino, primeiro do rei, do reino, e aí ver o ministério, que é o único, os irmãos têm enfatizado isso bastante, tá certo? E aí nós, nesse ministério, nós recebemos dons, exercitamos esses dons que se tornam o nosso ministério. Então, o seu ministério pode ser o quê? Pode ser de evangelista, pode ser de pastor, pode ser de mestre. Os irmãos têm falado, né? E é a necessidade da igreja o quê? Pastores. Pastores, mas pastores com as atribuições de um pastor. Um pastor que verdadeiramente dá vida pelas suas ovelhas, como Davi. Tá certo? Por que Davi foi qualificado para reinar? Por esse Salmo 23, que é o salmo dele, por que ele tem esse salmo? Porque aquilo que ele era, ele experimentou. Tá certo? Ele era alguém que cuidava das suas ovelhas e estava disposto a dar vida pelas suas ovelhas, enfrentando um leão ou um urso por causa de uma ovelha. Você faria isso? Ó, irmãos, nós devemos ser sinceros. O Senhor fez. O Senhor
Em João 10 mostra que ele, como bom pastor, deu a vida por nós. E ele precisa que nós também, por amor, nós apacentemos o rebanho de Deus. Levemos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Refrigeremos a alma dos irmãos, agora nessa situação que todos nós estamos atravessando. Quanta angústia, quanto desespero, quanta dor, quanta tristeza, quanta aflição, quanto sofrimento. Muitas famílias, muitas pessoas até se suicidando. Nesse momento, o que é que precisa? Precisa de pastores que vá lá alimentar, levar a comida, né? Os pastos verdejantes, levar Cristo, o Espírito, refrigerar a alma dos irmãos e, claro, conduzir pelas veredas da justiça por todo o caminho que o Senhor quer que as suas ovelhas trilhem. Amém? Então que o Senhor nos conceda graça para sermos esses ministros da nova aliança. Um ministro é um pastor, tá certo? Vamos colocar isso na nossa mente e coração. O que é um ministro? Um ministro é um pastor. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio a Pedro e ele veio falando o que para Pedro? Ele falou: tu me amas. A primeira coisa que o Senhor quer saber é do nosso coração. O que é que nós amamos? E eu vou dizer, irmãos, se você e eu não amarmos o Senhor, você nunca amará a ninguém. Nem sua esposa, nem seus filhos. Ou se ama é um amor muito condicional, limitado. O verdadeiro amor que o Senhor fala, nunca chegaremos se não amarmos o Senhor de todo o coração. Então, o Senhor foi a Pedro, a palavra ali para amor que o Senhor pergunta na primeira vez é ágape. É Petrus agapasmi. Ou Pedro, tu me amas com amor ágape. Sabe qual a resposta de Pedro? Si. É filéu si. Ou seja, eu te amo, mas com amor filéu. Não tem ágape na resposta de Pedro. O Senhor torna a perguntar, agapasmi. Pedro responde, filéu si. Aí o Senhor baixa o padrão. Na terceira vez o Senhor baixa o padrão. Aí Pedro fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, eu te amo. E aí o Senhor dá a incumbência, que é o quê? Alimenta meus cordeiros. Depois apacenta as minhas ovelhas. Depois pastoreia as minhas ovelhas. Está vendo? 3 estágios. Primeiro a ovelha precisa de alimento, depois de apacentamento e depois de pastoreio. Primeiro é parte física. É como lado, né, pasto verdejante e lado tranquilo. Depois é a alma. Está vendo? Aí já é apacentar. Mas depois é pastorear, que aí já é para levar o homem de Deus a ser perfeito e perfeitamente qualificado para toda boa obra. Esse era o encargo do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha o encargo de como uma mãe alimentar, mas não parou aí. Ele também era como um pai que queria conduzir os seus filhos à perfeita varonilidade, apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo. Esse deve ser o encargo dos ministros da nova aliança. Mas ninguém quer isso. A maioria de nós só queremos, no máximo, alimentar. Porque pastorear dá trabalho. Eu tentei pastorear alguns irmãos, eu vi a dificuldade. E também criei ovelhas lá na fazenda e vi, os cordeirinhos é bom, mas na hora que vai para as ovelhas dão uma mão de obra que você não imagina. Assim são os irmãos. Os irmãos, quando se acham mais maduros, pronto, ele dá uma mão de obra tremenda. Porque ele se acha dono do seu nariz e já não quer ouvir os irmãos, já começa a arguir, a argumentar, e daqui a pouco você traz uma exortação, você já é ruim, e aí pronto. Então é difícil você levar o irmão à exortação, à admoestação
né? A repreensão na justiça. Por quê? Porque a maioria torce o nariz, vira as costas para você. É ou não é, Emerson? Hein, Adi? Não é verdade? Mas nós deveríamos amar a disciplina, porque Deus disciplina tantos quantos ama. Bem, amados, eu vou parar por aqui, meu tempo já esgotou, e espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações e que possamos então correr essa carreira proposta, buscando conhecer a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus para nossas vidas, vontade de Deus no nosso serviço, no nosso ministério, vontade de Deus no contexto do seu reino, do plano eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nas eras eternas. Amém. Um grande abraço para todos amados de Deus. Amamos vocês, estamos com muita saudade, não vejo a hora de poder abraçá-los. Jesus é o nosso Senhor. Hoje alguns diriam que Jesus não é comida, que conhecimento e esforço bastam pra ter vida. Mas estou feliz, pois sei que não é bem assim. Cristo é o pão da vida que comemos hoje sim. Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus. Quando Ele nos enche, nunca mais os mesmos somos. E ao invocá-lo, as riquezas suas temos. Cultos só os domingos, para nós nunca haverá. Todo dia comungamos para caminhar. Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus. Se os nossos dias e as religiões do mundo o deixam cansado num vazio tão profundo, é porque você talvez ainda não provou a vida da igreja onde Cristo é o Senhor. Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus. Hoje alguns diriam que Jesus não é comida, que conhecimento e esforço bastam pra ter vida. Mas estou feliz, pois sei que não é bem assim. Cristo é o pão da vida que comemos hoje sim.